Você vê imagens do primeiro hospital Escola Medicina de Londrina. Um hospital que tem mais de 50 anos prestando serviços na área da saúde para toda a comunidade londrinense e, por que não, para cidades de toda a nossa região. E aí na Santa Casa de Londrina, nós podemos estar vivendo o retrato do caos que atinge a rede pública de saúde em todo o país por conta da pandemia da Covid-19. Não é segredo para ninguém que a tal segunda onda parece que chegou com tudo. Tivemos ontem o decreto do governador Ratinho Júnior determinando o toque de recolher. Em qualquer município paranaense, a partir de hoje, o cidadão não pode estar nas ruas entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Sob pena de ser repreendido pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, pelas forças de segurança. A gente sabe que nos hospitais a situação é ainda mais complicada, porque debaixo dos jalecos, o médico é um ser humano como eu, que pode contrair a Covid. O enfermeiro também. Todo e qualquer profissional que ali atua é ser humano como nós e vive, infelizmente, exposto ao risco de contrair o coronavírus. Um risco que é eminentemente maior do que aquele que eu corro, do que aquele que você corre, porque eles trabalham diretamente com as pessoas que têm a Covid, com as pessoas que de uma hora para outra apresentam os sintomas da doença. Hoje à tarde, nós conversamos com uma funcionária da Santa Casa, que por motivos óbvios pediu para não se identificar. E ela disse que a situação do hospital é desesperadora. Segundo ela, alguns setores simplesmente tiveram o trabalho suspenso, porque os funcionários contraíram a doença, foram afastados. O risco é enorme. São 6:02. Eu vou ao vivo com o Pedro Marconi, que está em frente à Santa Casa, e foi o Pedro que agora há pouco conversou com essa funcionária. Vamos entender exatamente quais são esses problemas. A gente foi atrás de respostas da Santa Casa também, porque o nosso jornalismo, acima de tudo, é ético e responsável. Ouvimos todos os lados. Pedro Marconi, o que é que essa funcionária te disse que deixou você e toda a nossa equipe extremamente preocupados? Boa tarde. Boa tarde, Juliana, e a todos que nos acompanham. Esta funcionária, que não quis identificar nem o setor, nem o nome, relatou que estariam fechados aqui na Santa Casa de Londrina 3 setores em razão de um suposto surto da Covid-19. Esses setores que estariam fechados são quartos que recebem pacientes das mais diversas doenças. Não tem nada a ver com coronavírus, mas pacientes e também funcionários estariam positivando para a infecção SARS-CoV-2. E entre os funcionários estariam o pessoal de limpeza, administrativo, enfermeiros, médicos, seria geral. E isso, repito, segundo o relato dessa funcionária que traz este problema que estaria acontecendo dentro da Santa Casa de Londrina novamente, né? Porque nós tivemos em maio um surto de coronavírus, dezenas de funcionários afastados, pronto-socorro fechado. E aí, Juliana, uma outra situação que esta funcionária também trouxe é em relação ao suposto corte da insalubridade que os funcionários recebem. Segundo ela, desde o início da pandemia, os servidores aqui do hospital recebem um valor por conta da pandemia em si, que é um perigo, e esse valor, esse percentual em cima do salário varia. Tem 40%, 50%, 60%, varia o grau de dificuldade, também o grau de exposição que a pessoa tem em relação ao vírus por conta do contato com os pacientes. E que essa insalubridade, que eles consideram até importante, estaria sendo cortada já a partir do salário desse mês, que vem nesta semana. Então, além desse suposto surto, ainda teria o problema da questão da insalubridade, que os funcionários não estariam mais recebendo, o que estão deixando ainda mais preocupados, já que a pandemia continua. Pedro, a gente está estranhando de verdade a posição do sindicato que representa os funcionários da área de saúde. Por várias vezes a nossa equipe de produção entrou em contato agora à tarde e enquanto o Pedro trazia essas informações, eu recebia detalhes do meu editor-chefe, o Luciano Augusto,
O principal dirigente do sindicato simplesmente diz que está em reunião e que não vai, neste momento, comentar este assunto. O que é mais importante para o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Londrina e região? Que o risco para os empregados, que o risco para os funcionários a que ele representa. Você vai ver na entrevista dada por esta funcionária, e o Pedro não me deixa mentir, Pedro, ela me disse que funcionários que fizeram denúncias ao sindicato acabaram demitidos. E que o sindicato, infelizmente, parece estar mais ao lado da direção do hospital do que dos próprios profissionais da área de saúde. É isso ou não é isso que ela diz, Pedro? Também foi feito esse relato de que não teria aí uma boa vontade de alguns órgãos que representam os funcionários e até que deveriam fiscalizar esse tipo de situação em ajudar e resolver o problema que estaria acontecendo dentro do hospital. E, Juliano, o fato concreto, esse confirmado por todos, a funcionária, sindicato e hospital, é que o pronto-socorro aqui da Santa Casa ficou fechado no fim de semana. 2 pacientes assintomáticos testaram positivo para a Covid-19 e depois disso, outros 7 pacientes também foram confirmados com a doença. E aí foi feito o fechamento aqui do pronto-socorro para desinfecção e controle e reaberto na segunda-feira. Em relação às denúncias, o único fato confirmado por ela é esse. Já o restante, o sindicato não confirma, nem o hospital. E aí existe também esse problema que ela traz, que não estaria tendo uma facilitação por parte de algumas entidades em colaborar para resolver a situação aqui e garantir a segurança dos funcionários e pacientes. E, Juliano, eu recebo aqui, o Danilo Marconi acaba de mandar, em relação à lotação, nesse momento aqui no pronto-socorro da Santa Casa. 21 pacientes para um local com capacidade para 12, ou seja, está superlotado, e aí traz esse problema que nós estamos relatando, que estaria acontecendo, repito, estaria, né, já que o hospital não confirma, de surto de coronavírus entre pacientes e também funcionários. A nossa equipe fez o seguinte: atendendo ao pedido dessa funcionária, nós vamos manter o anonimato dela, mas nós fizemos questão de conferir identidade funcional, todas as informações, e ela é funcionária, sim, da Santa Casa de Londrina. Vamos acompanhar o que ela disse ao repórter Pedro Marconi. A entrevista é exclusiva, relatando uma situação extremamente preocupante. Qual é a situação que os funcionários e os pacientes estão vivendo hoje dentro do hospital? Um surto, tá? Tem muitos funcionários que estão positivando Covid, são bastante, de todos os setores do hospital, desde a faxina, enfermeiro, médico, recepcionista, e os pacientes também. Já não se sabe mais qual setor tem paciente com Covid e qual não tem. E essa situação começou a aparecer desde sexta-feira, parece que fizeram alguns testes, fecharam alguns setores. Isso, na sexta-feira o hospital começou a identificar 3 setores que já existiam pacientes com Covid. Esses 3 setores eles foram fechados e foi feito teste em outros setores, né, que está esperando para ver o resultado, porque já não se sabia mais em qual setor tinha paciente com Covid ou não. Já não sabia se os pacientes estavam passando Covid um para o outro ou se eram os próprios funcionários que estão positivando passando para os pacientes. E qual que é o receio dos funcionários? Medo, né? A gente está com medo porque agora a gente perdeu a insalubridade, a gente não sabe de onde vem o Covid, não existe mais, antigamente no começo se media a temperatura do funcionário, uniforme do funcionário. Hoje em dia já não existe mais nada disso. É como se o hospital chegou nessa situação porque dentro do hospital também se relaxou como se tratar o Covid. Todo mundo já estava agindo como se não existisse a doença. E essa questão da insalubridade, era uma justificativa porque desse suposto corte? Sim, como eles informam que os casos tinham diminuído, eles não tinham por que pagar a nossa insalubridade. Né? Então foi esse o motivo de tirar a insalubridade, dizendo que não podia pagar porque os números já estavam muito baixos. E esse valor começou a ser pago desde o início da pandemia? Isso, desde o início da pandemia. A partir desse mês a gente já não tem direito. A gente já entrou
Desde sexta-feira a gente já fez a denúncia na vigilância sanitária, que não apareceu no hospital. A gente já também fez a denúncia para o sindicato, que também não se manifesta em nossa defesa. E para a vigilância sanitária, em defesa dos pacientes, que tem paciente lá que não estava positivo, que entrou com uma outra doença e agora está dando positivo porque pegou de alguém lá dentro. E vocês estão recebendo EPIs? Sim, eles dão as máscaras, eles dão. Mas não existe mais medição de temperatura de febre, não existe mais os equipamentos em todos os setores, como estava se obrigando logo quando começou o Covid, que as coletoras, as enfermeiras tinham que ter especificação para entrar em cada setor. Isso tudo já foi relaxado dentro do hospital. E vocês têm sido testados com frequência? Sim, com frequência. E agora, com muita frequência, muitos funcionários positivando. Muitos. Tá? Tanto do setor de recepção do hospital, enfermeiro, médico, auxiliar de limpeza, todos os setores têm funcionário positivo. Você avalia que pode estar existindo algum tipo de negligência em relação à doença dentro do hospital? Sim, eles começaram, na verdade, desde sexta-feira, quando eles tomaram um choque de ter muito paciente positivo, a ficar bem assustado. Em relação ao paciente, né? A funcionário, que eles estão fazendo, o funcionário da positiva, ele afasta. Vocês têm recebido alguma orientação em meio a tudo isso? Nenhuma, não teve. Até para aqueles funcionários que eu falo assim, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, ele tem uma base. O faxineiro, o recepcionista, ele está ali, ele é um profissional de frente que as pessoas esquecem, mas ele não é preparado para como ele tem que agir com um paciente positivo ou com qualquer outro paciente que venha ali dentro. Não existe isso. Bom, a Santa Casa acaba de nos repassar informações com relação a funcionários afastados por conta da Covid. Diz a Santa Casa que esse afastamento oscila entre 1% e 2% do total de colaboradores, tá? Um afastado por contato com acompanhante, com família, amigos que têm a Covid, 2 afastados por suspeita e 3 casos positivados de fato. É essa informação que a Santa Casa nos repassa agora. Eles não emitiram nota, apenas negaram que setores do hospital estejam fechados por conta dessa pandemia, por conta de um surto dentro do hospital. Repito, o Sim Saúde, que é o sindicato que representa os profissionais da área de saúde, simplesmente não quer falar deste assunto. O dirigente disse que está numa reunião e que não vai falar desse assunto agora, como se houvesse algo mais importante para um sindicato que a representatividade da sua categoria. De verdade, me estranha a posição do sindicato, que parece estar mais preocupado com o hospital, com a entidade Santa Casa, do que com os cidadãos que estão ali trabalhando. Os enfermeiros, os técnicos de raio-x, os atendentes, os médicos. Será mesmo que os auxiliares de enfermagem, que aqueles que trabalham nos laboratórios, não precisam ter na entidade sindical uma representatividade? E vem cá, que história é essa que quando alguém vai no sindicato e faz uma denúncia, essa pessoa acaba sendo demitida depois? O sindicato repassa o nome dessa pessoa para a direção do hospital? Isso é no mínimo estranho. A gente vai continuar acompanhando de perto essa história. E essa é uma luta que tem que ser de todos nós. Ah, Juliano, mas eu não trabalho na área de saúde. Eles estão na linha de frente de combate ao Covid. Se de uma hora para outra, os profissionais da área de saúde, com medo da pandemia, porque eu tenho medo, você não tem? Se eles cruzarem os braços, de verdade, a gente vai viver o caos. É gente que todos os dias dá a cara para bater. Não tem super-herói ali. Nenhum profissional de saúde tomou vacina. Está todo mundo ali colocando a vida em risco todos os dias. Para cuidar de mim, para cuidar de você, para cuidar dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama. Vamos continuar acompanhando essa história. 6h15 agora.